a Deus, que tem solução para o seu problema. Glória a Deus. E entenda que não há coisa alguma impossível para Deus. Queridos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero transmitir a paz a todos os internautas que estão online, acompanhando o trabalho através da rede social, o YouTube. E aproveitando, quero transmitir a paz de um irmão, um jovem, escapou o nome, estava em Londrina, domingo, e logo após o culto ele me procurou alegre, sabe o nome de todo mundo que faz os cultos, e pediu, pastor, por isso que estou falando isso, de primeiro que transmitisse ao Senhor um abraço, a paz, ao Edmilson Marinho. Ele porventura possa estar ouvindo. Está transmitido o recado. Queridos, eu quero ler um texto que está no Êxodo, capítulo 25, os dois versículos 10 e 11. Uma história muito conhecida. Versículo 10 e 11. O versículo 10, ele é bem conhecido, que diz o seguinte: também farás uma arca de madeira de acácia, de 12 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, ou revestirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao seu redor. Amém? Queridos, aqui é um texto que retrata uma aliança. A Bíblia diz que tudo quanto antes, o Novo Testamento, salvo engano Paulo, que tudo que antes está escrito, foi escrito é para o nosso exemplo, em síntese para o nosso aprendizado. Quando nós acreditamos em Cristo, aceitamos, a base da nossa fé, ela vem dos judeus. E por falar dos judeus e tomar exemplo para os nossos dias, os irmãos hão de convir que Israel, ele se passou cerca de 430 anos no Egito como escravo. E como escravo, Israel, sabemos, pelo menos dentro do contexto histórico bíblico, que não havia um relacionamento entre Israel e Deus. Naquele período não há registros contundentes que mostre este relacionamento, muito pelo contrário. Isso implica dizer que, partindo desse pressuposto, queira quer não, como seres humanos, e eu posso dizer, porque tenho andado em algumas regiões do nosso Brasil e fora dele, e sei o quanto as pessoas são influenciadas pelo contexto que vivem. Isso implica dizer que, por mais incrível que pareça, a cultura egípcia
influenciou muito e influenciava Israel. E quando eu falo influência, não é só no comportamento cotidiano, mas na fé, pela superstição das deidades do Egito. Os irmãos hão de perceber que quando Deus vai tirar Israel do Egito, um dos questionamentos principais, ou o principal de Moisés, foi como convenceria o povo que ele foi enviado por alguém. E quem seria este alguém que pudesse confrontar Faraó? Isso implica nos dar subsídios que não havia um relacionamento de Israel com Deus. O próprio texto esclarece que Deus diz: diga ao povo que o eu sou enviou a vós. Isso Deus se apresentando. Então Deus se manifesta ao povo a partir dos milagres, das pragas, dos acontecimentos dos últimos dias dele na terra do Egito. Então, quando o povo sai da terra do Egito, o povo agora sai acreditando, conhecendo um Deus libertador, guerreiro, que livrava. Veja que a garantia de um país, quando ele domina outro, o ápice da vitória é a bandeira. Conquistou a terra, enfinca a bandeira. Então veja que a partir dali, Deus se torna esta bandeira. O Senhor é a nossa bandeira, ou seja, é garantia de vitória. Já conquistamos. O povo sai do Egito, cruza o Mar Vermelho. Em um período de 30 dias, se formos 90 dias, usando o nosso calendário, bem verdade que eles não usavam este calendário gregoriano, mas partindo desta primícia, digamos assim, 3 meses foram suficientes para já haver murmuração, quererem desistir, mas com 3 meses eles se acampam de frente ao Monte Sinai. Pela primeira vez, Deus convoca Moisés. E não só Moisés. Convoca Arão, Nadab, Abiú e 70 anciões. A diretoria completa. A diretoria sobe o monte. Mas Deus diz: só Moisés chega. Vocês adoram de longe. E naquele diálogo Deus propôs uma aliança. Era a hora decisiva. Então Moisés desce do monte e propõe ao povo em nome de Deus o que Deus havia lhe falado. E o povo unânime gritou em uma só voz: obedeceremos e faremos tudo o quanto o Senhor te falou. Então veja que agora Moisés vai de novo com uma diretoria alegre, com Nadab, com Arão, com Abiú, com os 70 anciões, sobem o monte, e agora todos chegam perto de Deus, comem, bebem, ou um culto tão alegre na presença de Deus, um culto de ação de graça. Por quê? Porque o povo havia dito que estava disposto a ser fiel a Deus. Então Moisés desce do monte, chama um grupo de jovens, um grupo de jovens oferecem sacrifícios, matam a novilha, o sangue daquela novilha, metade Moisés coloca numa bacia, a outra metade unge um altar de pedra, e a outra parte ele asperge sobre o povo, ratificando a aliança. Agora havia uma aliança, capítulo 24 do Êxodo.
Quando nós vamos para o capítulo 25, agora Deus vai dar os primórdios, os meios de se chegar ao povo e o povo se chegar a ele. Então veja que o capítulo 25 começa com um pedido de oferta voluntária. E quando chega no versículo 10, Deus diz: farás uma arca de madeira de acácia, e a reveste-a de ouro puro por dentro e por fora. Argolas, base, colocarás nela o testemunho que eu te darei. E ali Moisés estabelece em primeiro lugar, seguindo a cronologia da Bíblia escrita, a arca vem primeiro do que o tabernáculo. Daí para frente você vai acompanhar pormenor de um processo de santificação para Deus habitar, para a presença de Deus estar ali. No capítulo 26 vem o tabernáculo. E neste tabernáculo havia um lugar separado pelo véu, santíssimo. E a arca é colocada ali, porque era o símbolo da aliança, a presença de Deus. A arca é aí, a arca da aliança. O acordo. Ou seja, eu já disse isso em algumas vezes, estava ministrando numa Santa Ceia, e eu me lembrei que quando eu mostrei meu dedo, não preciso dizer. Quem vê já sabe que eu tenho um compromisso de fidelidade com alguém, embora que você pode nem me conhecer, mas sabe. Então a arca da aliança era já está dizendo, a arca era a aliança, e aquilo era o símbolo, a garantia que Deus estava no meio do povo. Um homem, só ele tinha o direito de uma vez no ano chegar diante dela. O povo oferecia sacrifício. Quando ele entrava, o povo gritava: tenha misericórdia de nós. O povo começava a sacrificar e adorar. E quando o sacerdote entrava, a glória vinha. E Deus santificava o povo. A presença de Deus era real no meio de Israel. A arca da aliança era a garantia que a presença estava ali. A partir daqui você vai observar que a arca protagoniza, é o ápice do relacionamento entre Israel e Deus, era a arca. Ela era tão comum, a garantia, que quando a arca estava no lugar santo, na base, Israel dormia tranquilo e em paz. Quando Israel saía em perigo, se a arca não ia, não tinha garantia de vitória. Há historiadores que dizem, e com base bíblica eu posso afirmar, que quando Israel saía para guerrear, e que os inimigos eram mais fortes, e parecia que eles não iam sobreviver, a única alternativa era pedir um pedido de socorro, já na terra prometida. Eles mandavam os mensageiros a Siló. E o pedido era: tragam a arca de Deus, que Israel está prevalecendo, está sendo vencido. Aí o sacerdote pegava a argola, pegava a arca, colocava nos ombros e ia para o acampamento de guerra.
A Bíblia diz que quando costumavam se fazer isso, que a arca chegava no acampamento, os israelitas, soldados, generais, todos os israelitas envolvidos na guerra, mas gritava com tanta força que a terra tremia de alegria. E quando a arca no ombro dos sacerdotes ia na frente, o exército atrás, os adoradores um pouco antes da arca, depois dos adoradores, o exército. E no outro lado, confrontando o inimigo. O inimigo não entendia aquele barulho. E enquanto os sacerdotes marchavam um passo, dois com a arca, os adoradores olhavam para o exército e diziam: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente na angústia, pelo que não devemos ter medo. Ainda que as águas se perturbem e os montes se projetem para o meio dos mares, fique calmo, a garantia de vitória é certa, porque o Deus de Jacó está conosco. Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Então a Bíblia diz que quando, dentro das entrelinhas, que quando eles começavam a cantar, gritando de alegria, aí a presença de Deus entrava no meio do arraial inimigo e eles começavam a lutar contra eles mesmos. Aí quando eles viam de cá, do outro lado, eles se matando, carro pegando fogo, quebrando espada, eles emendavam: ele está quebrando o arco, ele está cortando a lança, ele está queimando o carro e jogando dentro do fogo. Aquietai,